O Fala Brasil desse sábado é especial, você está acompanhando desde as 7 horas da manhã e vamos até o meio-dia tirando todas as dúvidas com especialistas convidados sobre o coronavírus. Vamos até o meio-dia, como eu disse, então você tem tempo ainda de mandar as suas perguntas. Pois bem, durante esses dias de distanciamento social, as pessoas reclamam muito que sentem fome, mais fome, ou na falta do que fazer, a gente ataca mais a geladeira. Isso é um fato. Será que isso é uma sensação real? Onde acaba o apetite, onde começa a ansiedade? Para responder estas e outras perguntas, a gente convidou o endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês, o Renato Zilli. Doutor, obrigado pela presença. Muito importante falar sobre isso, porque eu acho que esse é um dos temas mais importantes dos últimos dias. Está todo mundo falando isso. Toda hora tem alguém na geladeira. Eu abro mais a geladeira do que qualquer outra coisa em casa. Doutor, a gente fica com mais fome mesmo ou será que a gente está ansioso, hein? Bom dia. Bom dia o pessoal de casa. Esse período de confinamento tem levado as pessoas a comer mais. Isso tem vários motivos, né? Então a pessoa está em casa, não tem o que fazer, olha para a geladeira. Então a gente sabe que a fome emocional, que essa fome que não é para alimentar o corpo, de onde que ela vem, né? Ela vem dessa necessidade, dessa tensão interna. Então ela vem de repente, ela vem com urgência, ela pede alimentos específicos e ela gera sentimentos de culpa e de vergonha. Então eu sempre falo, se você consegue trocar a sua vontade por um chocolate, uma bolacha, por uma maçã, um prato com arroz e feijão, isso é fome física, você pode se alimentar de comida. Agora, se essa tensão, esse desejo não pode ser satisfeito por uma maçã ou pelo arroz e feijão, como eu falei, é emocional. Então, para a fome emocional, a gente tem algumas estratégias, né? A respiração abdominal, a pessoa ter consciência, esperar um pouquinho, tomar um copo de água, porque a fome emocional ela passa depois de alguns minutos. Essa dica é ótima, doutor. Essa da respiração e da água, vou encher a cara de água então, viu, doutor? Vou precisar mesmo disso nesse momento, viu? Meu problema é a pipoca, viu, doutor? Todo dia eu tô atacando a panela de pipoca. Doutor, vamos lá. A gente estava mostrando agora uma entrevista com um rapaz, aliás, com ideias excelentes, o fotógrafo fazendo um trabalho belíssimo, diga-se de passagem, e a gente estava descrevendo, o nosso repórter foi descrevendo características que o colocam no grupo de risco. Entre as características citadas estava a obesidade. Quem é obeso está no grupo de risco mesmo, doutor? Então a gente sabe que muitas das doenças crônicas, como a obesidade, o diabetes e a pressão alta, elas levam a uma inflamação do corpo. Então essa inflamação faz com que o corpo não responda direito a uma infecção como é a infecção pelo corona. Então a obesidade, né, ela geralmente vem associada também da hipertensão e do diabetes. Então, a gente pode considerar que sim, é um fator de risco. Não tão importante quanto o diabetes e hipertensão, mas sim, é um fator de risco. A Salsi Lima tem pergunta para o senhor, doutor, aqui do nosso estúdio. Vai lá, Salsi. Doutor, bom dia. A minha pergunta está relacionada aos complexos vitamínicos. Ao mesmo tempo que eles fortalecem o nosso sistema imunológico, eles podem também inibir, de repente, camuflar a ação do vírus no nosso organismo? A gente pode estar doente e não saber se a gente estiver tomando alguma vitamina? Bom dia, boa pergunta. Então, a melhor vitamina que a gente tem é a vitamina da comida, né? Então, da fruta, do legume, da salada, essa é a melhor vitamina. O que se sabe hoje em dia em relação às vitaminas, né? Basicamente a vitamina D, alguns estudos europeus encontraram que pacientes com Covid, eles têm uma baixa de vitamina D. Então não se sabe se tem uma relação ou não. Então essa vitamina tem a reposição estaria indicada para os pacientes em grupo de risco. Quais são? Pessoas idosas, gestantes ou aquelas pessoas que têm alguma doença que impede a absorção alimentar. É importante observar também que como estamos todos confinados, a gente está menos exposto ao sol. Então é importante conversar com o seu médico e ver se você tem necessidade da reposição de vitamina D. Em relação à alimentação, o senhor estava falando sobre essa fome que realmente a gente consegue trocar o chocolate pela maçã. Não é fácil trocar o chocolate pela maçã. Mas isso pode ser uma recomendação num momento como esse? A gente buscar outros alimentos, até com uma forma lúdica com as crianças em casa, já que as pessoas estão cozinhando mais. Que tipo de dica a gente pode dar nesse momento para que a gente não termine esta quarentena, que eu espero que isso seja muito rápido, mas que a gente não termine todo mundo acima do peso, doutor? Muito boa pergunta. Então, a gente tem que planejar, programar. É o que eu falo para os pacientes. Uma maneira simples e prática é contar caloria. Então, quando a gente conta a caloria, a gente tem uma ideia do que a gente está comendo.
né? As comidas ricas em gordura e carboidrato, como chocolate, batata frita, elas têm um poder aditivo no cérebro, elas fazem com que a pessoa fique viciada, nós dizemos. Então, a pessoa pode consumir? Pode, mas não todo dia, né? Então, faça um trato na sua família, vou consumir uma guloseima 2 vezes por semana. O problema é que muitas vezes a pessoa consome todo dia, mais de uma vez ao dia. Então, quando a gente traz essa consciência do consumo, né, a pessoa pode consumir, mas é importante ela perceber que não todo dia, toda hora. Pode até se tornar um hábito. A gente estava falando sobre algumas coisas dessa fase que devem se transformar em hábitos da nossa vida, né, doutor? De repente, esse cuidado com a alimentação, aproveitar que a família está reunida, aprender a comer melhor. Quem sabe a gente vai sair melhor dessa história do coronavírus, viu? A gente tem muitas perguntas dos telespectadores. O Douglas, de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior paulista, disse que fez... pergunta ótima. Obrigado, Douglas. Disse que fez redução do estômago. Pergunta se precisa de algum cuidado especial, se ele é do grupo de risco, se ele precisa talvez de uma suplementação, complementando aquilo que a Salsi acabou de nos dizer, num momento como esse, doutor? Então, a gente sabe que a cirurgia bariátrica ela precisa de reposição vitamínica, dependendo do tipo de cirurgia, maior ou menor. Então, a reposição vitamínica vai continuar igual. Para as mulheres, né, que menstruam, a gente sabe que elas precisam de mais ferro. Então, é bom conversar com o médico que acompanha ela para ver a necessidade de reposição. Mas, a princípio, a reposição continua igual, mesmo com corona. Olha, tem mais. De Belo Horizonte, Minas Gerais, vem uma pergunta da Juscelia. Vamos pôr na tela aí. Ela compartilhou que tem tireoide de Hashimoto, é isso? Ela também quer saber se é do grupo de risco. Então, a tireoide de Hashimoto, né, ela na verdade é uma doença autoimune da tireoide e teoricamente todas as doenças autoimunes elas mexem com o nosso sistema de resposta a uma infecção. A tireoide de Hashimoto, quando leva a uma baixa dos hormônios de tireoide, ela precisa de reposição hormonal. Se a reposição está normal, o risco dela é igual a uma pessoa normal, sem se preocupar. Moto, eu não conhecia, doutor, aprendi mais uma aqui. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. O Luciano, da Bahia, quer saber sobre as pessoas que são altamente alérgicas a medicamentos. Se no tratamento do coronavírus há uma linha de remédios para esse grupo. Essa pergunta é difícil, porque até os remédios ainda estão sendo testados, né, doutor? Bem, eu como médico, como cidadão, como filho, também tenho interesse em saber. Eu acho que toda a ciência está preocupada com essa causa para poder entender melhor a doença e os efeitos adversos que esses remédios podem ter. Essa resposta, infelizmente, eu não consigo ajudar agora. Difícil, né, doutor? Estamos aprendendo tudo a respeito desse vírus. A Gislaine, aqui de Jundiaí, também no interior de São Paulo, disse que tem imunidade baixa e pressão alta. E aí, acho que até o senhor já respondeu isso de certa forma. Ela também está no grupo de risco nesse caso, né, doutor? Sim, a hipertensão, assim como o diabetes, que a gente já conversou, eles levam a uma inflamação que faz com que a resposta do corpo demore um pouco mais. Mas o interessante disso, se a gente controla o nosso açúcar, se a gente controla a nossa pressão, o nosso risco é de uma pessoa normal. Então, você pode ter a doença, o importante é que você cuide dela. Doutor, a gente está falando muito aqui sobre o ataque à geladeira, mas tem uma outra situação que tem a ver justamente com a ansiedade, em alguns casos até com a depressão, que as pessoas com muito medo de tudo isso até perdem o apetite, doutor. Nesse caso é um outro problema também, porque se a pessoa não comer direito numa fase como essa, ela também vai perder a imunidade. Que dica a gente pode dar para esse pessoal? Sim, um dos sintomas da depressão é quando a pessoa aumenta o apetite ou baixa o apetite. Tem pessoas que também, quando ficam mais ansiosas, aumentam o apetite ou baixam o apetite. O importante é que a pessoa, pelo menos, mantenha as 3 principais refeições do dia, o café, o almoço e o jantar. E quanto mais natural a alimentação, mais fonte de vitamina, mais sais minerais. E qualquer dúvida, né, conversar com um profissional de saúde, ter uma orientação. Mas as 3 refeições já são suficientes para a pessoa se manter ao longo do dia. Doutor, muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos. É muito importante o que a gente tem feito aqui. E a gente só pode fazer esse trabalho de levar informação para as pessoas graças à participação de especialistas tão competentes. Doutor Renato, muito obrigado pela participação aqui nessa edição especial do Fala Brasil.